Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 3, sem mais delongas. Eu já quero começar esse nosso tempo de meditação, de reflexão na palavra do Senhor, porque o Mateus e o Gabriel cada dia me dão menos tempo para pregar aqui no Live Livre, tá, gente? Cobra seus líderes, Mateus e Gabriel. Cada dia que eu chego aqui para pregar no Live Livre, tem menos tempo para mim na TV aqui. Então eu vou ignorar a TV hoje já, porque tem um momento profético muito bom, mas a gente não tem hora para sair aqui, amém? Lucas capítulo 15, versículo 3. Eu acho que o pessoal não está muito animado para passar muito tempo aqui. Lucas capítulo 15, verso de 3 a 7. Eu vou ler, depois a gente vai orar junto e refletir um pouquinho nesse texto, tá bom? Acompanhe comigo a leitura. Então Jesus contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos, vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois a minha ovelha perdida... pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ore comigo, feche seus olhos. Jesus, obrigado por esta palavra, obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar. Obrigado pelo Live Livre, esta família linda que estamos construindo a cada sábado. E, Senhor, que o Senhor continue a se manifestar em nosso meio, assim como o Senhor já tem feito desde o início desta reunião. Deus, estamos em uma noite de avivamento, estamos em uma noite profética, e eu oro para que palavras do céu sejam liberadas, decretos sejam liberados nessa noite. Eu oro por curas, milagres criativos, manifestação do inédito nesta casa, neste lugar, nesta noite. Eu oro para que ainda hoje tenhamos um encontro contigo, que o teu Espírito nos marque profundamente nesta noite. Eu oro assim para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Me chama a atenção 3 aspectos desse texto. O primeiro é que Jesus diz que quando o pastor encontra, diga comigo, encontro. Quando o pastor encontra, ele tem um encontro com esta ovelha, ele coloca ela nos ombros. E este é o segundo aspecto importante desse texto. Diga comigo, ombros. Ombros. Ele fala que quando o pastor então encontra uma ovelha que estava perdida, ele coloca nos ombros, e essa foi a outra questão que me chamou a atenção enquanto lia esse texto novamente essa semana. E o último aspecto muito interessante é que ele diz que após encontrar e colocá-la no ombro, ele leva ela para casa. Diga comigo, casa. Então são 3 aspectos diferentes: o encontro, ombros e casa. Um trilho que acontece quando um pastor vai atrás de sua ovelha que havia se perdido. Obviamente, o texto, Jesus está se referindo a ele mesmo, ao supremo pastor. Não a um pastor qualquer de ovelhas que sai atrás de um rebanho físico de animais, né? Mas ele se refere ao próprio Jesus indo atrás de cada ovelha perdida que precisava de um encontro com ele. Mas me chama também a atenção o final deste texto, o final desta parábola, quando Jesus diz: olha, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu não sei você, mas este final do texto me deixava com uma pulga atrás da orelha, porque nós estamos acostumados a pensar este texto da seguinte forma, principalmente quem já caminha
em um ambiente como esse, em uma família como essa, quem já tem contato com o Evangelho, com a palavra de Deus há mais tempo, pense esse texto da seguinte forma: estamos todos aqui em um rebanho, estamos todos aqui simbolizados ou representando ovelhas de um supremo pastor, e nós somos os justos, nós somos os bonitinhos, e alguém se perdeu, alguém foi para longe, logo agora este é a centésima, é a ovelha que precisa ser resgatada. Entretanto, o final da parábola traz algo revelador. Ele diz assim: olha, há alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Mas lá na carta de Paulo aos crentes de Roma, Romanos, capítulo 3, verso 10, a própria palavra de Deus vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. E se a palavra de Deus, ela não falha, ela não erra, ela não se contradiz, como eu posso me colocar dentro das 99, se o texto está dizendo que há alegria por um que se arrepende, não por 99 que não precisam de arrependimento? E o fator, então, primordial e crucial desse texto é entender que todos nós somos a centésima ovelha. Todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos ser justificados. Não há um justo sequer. Não há alguém que possa bater no peito e dizer: eu não preciso disso, eu não preciso ser cuidado, eu não preciso ser tratado, eu não preciso do ombro do Supremo Pastor. Todos nós, por conta do pecado que nos envolve, e o pecado aqui não é uma questão de eu escolhi ou não, mas a própria palavra também afirma, a própria Bíblia afirma que o DNA está enxertado no DNA humano. Então, desde que nascemos, somos tendenciosos ao pecado, somos tendenciosos às faltas, às falhas, a estar longe, a viver longe de Deus. Todos nós precisamos de um encontro com Ele. Todos nós precisamos que Ele nos encontre, nos coloque nos ombros e nos leve para casa. Esse ponto-chave é muito importante. Eu entrava em crise, por exemplo, quando eu lia os textos de Lucas 7. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, nós estamos em Lucas capítulo 15, mas se você voltar para Lucas capítulo 7, Jesus ele está aqui diante de uma mulher pecadora, e essa mulher, ela oferece o melhor dela ao Senhor, ela quebra um vaso de um perfume muito caro aos pés de Jesus, e ela enxuga com os seus cabelos, e ela se humilha diante do Senhor. E aí você conhece toda a história, alguns religiosos, alguns inclusive dos discípulos querem se achar justos o bastante para dizer: Senhor, essa mulher é pecadora, fica longe dela. E aí Jesus vai e cura o coração daquela mulher, restaura aquela mulher. E logo no final dessa história, lá em Lucas 7, no verso 47, Jesus diz: portanto eu digo, que os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E aí você conhece, né? Quem muito foi perdoado, muito ama. E aí, assim, eu confesso que esse texto gerava uma certa preocupação dentro do meu coração. Quem aqui, como eu, teve o privilégio de nascer em berço cristão e desde pequeno foi instruído na fé cristã, no relacionamento com Jesus? Boa parte de nós que estamos aqui, talvez você vai compartilhar do mesmo entendimento. Eu entrava em crise algumas vezes, porque se for para, estamos aí já entrando na temporada dos face a face. O face a face de moças já está com inscrição aberta. Se você não fez, já corra atrás da tua inscrição. Logo face a face dos rapazes, de adolescentes, muita coisa boa. E aí face a face sempre tem os testemunhos, né? Eu não vou abrir muito aqui para não dar spoiler, mas tem algumas ministrações que tem uns testemunhos assim, você fala assim: cara, uau, olha como Jesus é lindo, olha como essa pessoa era, olha o que ela é hoje. E eu entrava um pouco em crise quando eu olhava esse texto: a quem muito é perdoado, pouco ama, porque eu falei assim: cara, meu testemunho é muito do chato. É muito chato. Eu falava: cara, tive o privilégio de conhecer a Jesus ainda na minha infância, de reconhecer Jesus na vida dos meus pais, de ser instruído por eles a andar em um caminho que era o caminho da verdade, e nunca, obviamente,
lutando sempre contra a minha carne, lutando sempre contra pecados. Entretanto, nunca desisti da minha fé, nunca desanimei da minha fé, nunca escolhi sair desse corpo, dessa comunidade, dessa igreja. E eu ficava pensando: Senhor, será que eu amo pouco? Será que alguém que tem um testemunho muito lindo e muito forte de transformação, que mudou da água para o vinho, que fez tudo de errado que se imaginou e de repente agora ele está dentro do corpo, ele ama muito mais? Como isso funciona? E esse tipo de pensamento é um pensamento que é comum. Entretanto, eu percebi um dia que ele beira a religiosidade. Porque quando Jesus ele diz sobre quem muito foi perdoado, muito ama, ele não está falando sobre a quantidade de pecados de alguém. Ele não está falando sobre o tipo de envolvimento de pecados de alguém. Ele está falando do reconhecimento e do entendimento que há em nós, que independente do que fizemos ou não fizemos, nascemos com um pecado, e esse pecado nos afasta do Senhor. E não tem nada em nós, tanto de quem ao longo do tempo entrega a sua vida a Jesus, tanto de quem desde criança é instruído dentro desse caminho. Não há nada de bom em nós que nos faça chegar ao conhecimento e ao alcance da graça e da salvação de Deus. Eu começo a entender então que quando Jesus fala de quem muito foi perdoado, quando ele fala de quem muito ama, ele está nos ensinando a ter a real compreensão de quem somos, miseráveis pecadores que dependemos e carecemos da graça de Deus. Não importa a nossa situação atual, não importa o que vivemos ou deixamos de viver, todos nós sem Jesus não seríamos nada. Todos nós sem o alcance da graça de Deus não seríamos nada. E essa é a primeira informação do texto de Lucas 15. Todos nós precisamos de um encontro. Todos nós somos a 100ª ovelha que precisamos ser encontrados por Jesus. E esse encontro não é iniciativa nossa, é iniciativa dele. Eu gosto daquela velha história, e eu acho que vale a pena a gente recontar e relembrar aqui, de um pastor que pregava numa comunidade como essa, e assentados numa cadeira como essa que você está sentado, estava um juiz, e ao lado dele, um criminoso que havia cumprido pena de anos e mais anos, inclusive condenado pelo próprio juiz que estava ao seu lado. Este condenado, que agora já não era mais condenado porque pagou toda a sua pena, era um assassino, tinha cometido muitas atrocidades em sua cidade, por isso foi condenado por aquele juiz que agora ocupavam lugares semelhantes. Estavam sentados lado a lado em uma comunidade de fé, em uma igreja, em uma casa, em uma família como essa. Ao finalizar o culto, aquele juiz chega ao pastor e diz: pastor, como a graça, como a misericórdia de Jesus é linda. E o pastor logo interrompe o juiz e diz: você viu que coisa linda? Aquele pecador, aquele camarada que era um assassino, condenado, foi condenado inclusive por você, estava sentado do teu lado, adorando a Jesus, Jesus encontrou ele. Mas ao mesmo tempo aquele juiz vira ao pastor e fala: pastor, você não entendeu nada. O que eu acho lindo e o que me espanta na misericórdia de Deus, não é eu sentado ao lado daquele cara, não é ele agora estar adorando e entregando a vida dele a Jesus. O que me espanta é ele ter feito tantas coisas erradas. E eu, que nunca fiz nada de tão errado aos olhos da humanidade e sociedade. Eu que sempre tive um caráter ilibado. Eu que sempre tive uma moral acima da média. Ter a mesma convicção que sou miserável pecador quanto aquele homem que fez tudo que a sociedade detesta. Quando Jesus fala de alguém que muito é perdoado, então este muito ama, ele não está falando o quão longe você foi nas tuas atitudes morais, porque quando nós tentamos moralizar a fé, tentar de alguma forma validar a nossa fé através da nossa moral, falhamos miseravelmente.
É óbvio que a nossa fé em Jesus e a nossa vida em Jesus muda também as nossas atitudes morais e éticas. Mas moralidade, cidadania, ética não salva ninguém e não leva ninguém a lugar algum. Todos nós precisamos de um encontro com Cristo. Todos nós precisamos de um encontro verdadeiro com aquele que pode nos colocar nos ombros e nos levar para casa. Quando Jesus fala de quem é muito perdoado, muito ama, Ele está falando de que todos nós um dia precisamos ter a real compreensão de quem éramos, de quem seríamos sem Ele, e de que só com Ele podemos nos tornar quem fomos criados para ser. Só nele podemos nos tornar vitoriosos, só nele podemos viver uma vida exponencial e uma vida abundante. A salvação é a iniciativa de Deus. Eu entendo quando você diz no teu testemunho, olha, eu encontrei Jesus, mas eu e você não encontramos Ele, Ele nos encontrou. A obra salvífica, ela não é uma iniciativa humana, ela é uma iniciativa do próprio Deus. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele deu o primeiro passo, Ele veio ao nosso encontro. Ele nos convenceu, Ele nos atraiu. Talvez você diga, eu estou aqui hoje porque alguém me convidou. Eu estou aqui hoje porque alguém me abordou na minha faculdade essa semana e me fez um convite. Eu vim para cá porque vi uma arte nas redes sociais. Não, você foi atraído pelo Espírito de Deus para ter um encontro com Ele nessa noite. Sabe, de capa a capa, uma simples leitura da palavra de Deus nos mostra que devemos a nossa salvação inteiramente a Ele. Jesus não veio nesse mundo porque nós o convidamos, mas porque o Pai, por nos amar, o enviou. A iniciativa do Pai, ela é confirmada com o uso frequente que Cristo fez na expressão aquele que me enviou, o Pai me enviou. Um novo nascimento, uma nova rota, não é resultado de esforço humano, mas é um esforço divino. Efésios 2, de 8 a 9 diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A Live Livre, se ainda somos tentados a pensar em merecimento, ou se o nosso testemunho é tão bom quanto do outro, podemos gravemente estar caindo em uma religiosidade vazia, porque a real compreensão que deveríamos ter todos os dias da nossa vida é de que somos muito, mas muito miseráveis. Há uma tentativa de inflar o ego humano nesses últimos tempos, exaltando o quanto você pode, você consegue. Eu entendo o poder de declararmos algo profético sobre nós, eu entendo tudo isso, mas não passe do ponto, existe uma linha tênue em tudo isso. Eu e você não podemos nada. Eu e você não conseguimos nada através da nossa capacidade, do nosso intelecto, daquilo que estudamos, daquilo que nos interessamos. Porque até para sermos salvos, até para nos achegarmos a Ele, a iniciativa foi do próprio Deus. Mas quando Ele nos encontra, há um ambiente de cuidado, porque o texto também diz que aquele pastor, que é Jesus, o supremo pastor, coloca a ovelha nos ombros. Ombros são sinais de cuidado, ombros são sinais de dependência de Deus. Sobretudo no aspecto de que eu e você não conseguimos resolver as consequências desastrosas do nosso pecado. Precisamos ser carregados por Jesus, porque não conseguimos andar por conta própria, machucados pelo pecado que nos envolve. Ombro fala sobre consolo por uma alma ferida. Talvez você que está aqui hoje nessa noite, você possa dizer a mim, falar assim, cara, mas você falou um pouquinho aí da tua história, bacana, mas eu não tive esse mesmo privilégio. Eu me feri demais. As minhas escolhas me machucaram muito.
Eu não sei se... Eu tenho até essa compreensão, mas eu não sei se eu consigo entender que Ele pode me encontrar e me mudar desse jeito, porque as escolhas que tomei para mim me fazem hoje refletir e perceber que eu estou profundamente machucado e no fundo do poço. Bom, quando Jesus te encontra, e nessa noite Ele veio te encontrar, existe um ombro para que você possa repousar. Existe um ambiente de cuidado para que você possa ser levado. Você não precisa mais tentar andar sozinho. Existem ombros de amor de Jesus nesse lugar. Existem ombros de amor de Jesus para te encontrar. Não importa o quão profundo você foi, o quão na escuridão você se meteu. Existem ombros. O texto é enfático em dizer que quando esse pastor encontra, ele coloca nos ombros. E os ombros são um lugar onde muitas vezes você vai sentir um certo incômodo. Afinal, é muito mais fácil tomarmos os nossos próprios caminhos do que estarmos meio desajeitados em um ombro. Imagina a figura de um pastor levando sua ovelha nos ombros em um campo que não é retinho, não é tudo tranquilo. Um terreno que talvez é meio irregular. E aquela ovelha muitas vezes querendo a sua própria vontade, aquela ovelha muitas vezes machucada, agonizando de dor, mas ela aqui no ombro. Porque muitas vezes, apesar de ser um ambiente de cuidado, o ombro, ele pode parecer um pouco incômodo para quem quer andar sozinho. Hoje eu vim dizer para você nessa noite, desista de andar sozinho, porque existe um ombro para você ser curado, existe um ombro para você ser cuidado. É necessária a fase dos ombros para que você possa voltar ao pasto verdejante. É necessário a fase do ombro para que você possa agora andar, não por conta própria, porque você continuará sendo guiado pelo pastor, mas sim de uma forma mais leve. Mas o texto ele termina dizendo que quando esse pastor coloca as ovelhas nos ombros, ele leva elas para casa. E eu acho interessante isso porque não existe relacionamento com Jesus, já que é isso que nós estamos conversando nessa noite, sem relacionamento com o corpo. O bom pastor, ele pegou a 100ª ovelha e ele não leva para o pasto, ele leva para casa. Ele não leva para qualquer lugar, ele leva para casa. Porque a casa é o lugar de cura. Casa é família. Sim, é a mesma família onde muitas vezes nos ferimos, mas também é a mesma família onde nos curamos. Por isso, hoje eu vim dizer, se você não tem uma casa, agora você encontrou. E se você estava descontente com a tua casa, perdoe ela e ande junto. Mais do que nunca, estabeleça um compromisso no teu coração de não apenas reconhecer quem você é diante do Senhor e o que Ele pode fazer, mas de andar todos os dias dentro da família dEle. Valorize esse corpo, sirva nesse corpo. Por isso que eu entrei falando que lindo essa série de testemunhos, todos os sábados no Live Livre. Quem sabe um dia é você que vai se apresentar aqui a toda essa família. Essa família não é perfeita, essa família certamente um dia vai te machucar, mas essa família também tem poder para curar. Porque ser família, ser igreja, é isso. São pessoas diferentes, com personalidades diferentes, em fases diferentes, tentando se parecer mais com Jesus. Neste momento, acontece o atrito, mas o atrito faz parte do pacote. E Jesus nos ensinou a nunca andarmos sozinhos e a fugir do isolamento. Aquele pastor, ele tinha 99, mas 99 não eram suficientes. Ele precisava de mais um e graças a Deus, que mesmo com tantas ovelhas, Jesus escolheu correr atrás dessa 100ª aqui que está falando para vocês hoje. Graças a Deus que Ele escolheu correr atrás de você. Você pode erguer suas mãos e falar assim, eu fui a 100ª. Você foi alcançado, você foi alcançado. E eu vim te falar que se você ainda não
se encontrou com Jesus, só falta você. Hoje você é a 100ª e você pode deixar de ser, porque agora você vai fazer parte do rebanho. Hoje há um convite para você, vem fazer parte da casa. Hoje há um convite para você, vem fazer parte dessa família. E há um convite também para você, se você estava meio longe, desgarrado. Vem para casa, vem para a mesa, esse é o seu lugar. Eu e você já fomos a 100ª. Hoje nós estamos no aprisco, mas nós somos mensageiros do Supremo Pastor. O texto de Lucas 14, um pouquinho antes do 15, onde nós estamos lendo, fala sobre um grande banquete que esse mesmo pastor, que também é rei, fez. E a ordem dele é que esse banquete precisa estar com casa cheia. E a Live Livre, a mensagem hoje também é para o meu e para o teu coração, que fomos alcançados um dia por esse amor e necessitamos tanto dele. Assim como fomos alcançados por esse amor, há uma multidão lá fora que precisa ser alcançada. Arregace as mangas e vamos trabalhar nas universidades, nos get-outs, nas células. Ei, se você não é envolvido ainda em uma célula, faça um compromisso de levar mais pessoas para a tua célula, de estar envolvido, de se tornar um líder, um hospedeiro, um vice-líder. Vamos juntos atrás das 100º dessa cidade, das 100º das nossas universidades, porque há muita gente para sentar nesse banquete. Aqui estamos diante dessa mesa, mas tem muita gente. Olha para o teu lado, faz o seguinte, fica em pé no teu lugar, olha para o lado. Lucas 14, Jesus fala sobre um banquete, a mesa, e aqui é a mesa. Só que olha para os lados aqui da igreja, para os lados desse auditório. A palavra de Jesus diz: eu quero que a casa fique cheia e que não haja lugares vagos na mesa. Tem muitas cadeiras vagas nessa mesa ainda. Tem muitas cadeiras vagas ainda aí do teu lugar. É necessário que muitas 100º se encontrem com o Supremo Pastor. E eu quero orar agora nesse momento para que o Senhor nos desperte para a necessidade de nos arrependermos todos os dias dos nossos pecados e levarmos essa mensagem a todos aqueles que precisam.